Olá, meu amigo, ainda estamos aqui gravando em regime de lockdown e eu acho que vai durar um tempo, porque nessa data, eu não sei quando você está vendo esse filme, mas agora, né, 20 de março de 2021, eu não sei como é que vai estar no futuro, mas tudo indica que a gente entra num período de crise muito difícil, muito longo. E por enquanto a gente vai fazendo a gravação aqui como dá, com o equipamento que dá e desse jeito, assim mais improvisado. E hoje a gente está falando sobre o tema do futuro, né? O futuro é coletivo, é o título do nosso encontro de hoje. E é muito bonito de falar isso. Eu tô até com essa camiseta que eu tô usando nos três filmes, já falei, já mostrei ela. Se você está chegando aqui, por favor, volta nos dois filmes atrás. Né? Se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu joinha. Isso ajuda a gente a ir ampliando e alcançando mais pessoas, se você acha que o que a gente está falando está sendo útil de alguma forma. Pois bem, como sempre, eu tenho aqui minha colinha, eu vou dar uma olhada de vez em quando para não me perder, para não ficar tempo demais. O vídeo de hoje não vai ser tão longo porque ele é prático. Se você ainda não entendeu, todas as nossas semanas a gente está fazendo 3 vídeos que sempre vão na mesma direção. No primeiro a gente pega um problema, problematiza ele, tenta aprofundar e jogar ele para a nossa realidade, refletir um pouquinho no segundo vídeo. E no terceiro, a gente responde. E agora, faço o que com isso? Né? E essa semana a gente viu que a raiz da crise que a gente vive está diretamente relacionada a uma visão, uma cosmovisão, na qual aquilo que é comum, aquilo que faz parte da vida, aquilo que faz parte de nós, e que está aí à disposição e com a finalidade de que a gente tenha uma vida abundante, plena, cheia e realizada, foi sendo e é sendo ao longo da civilização privatizado, enclausurado. A gente foi transformando primeiro territórios em propriedades e esses territórios transformados em propriedades dão a abertura para que a gente se aproprie de tudo. E a gente se apropriou já em tempos passados da vida inteira de uma pessoa, escravizando-a, ou em tempos modernos, escravizando-a durante algumas horas do dia naquilo que a gente chama de emprego, né? E esse é um assunto que, se você quiser discutir, hora dessas, deixe seu comentário, coloca aí, a gente pode conversar sobre isso também. Pois bem, como que seria o futuro se a gente vê que cada vez mais, como a gente já problematizou, já mostrou, não vou voltar aos dados, se você quiser saber os dados, por que eu estou falando coisas tão simples, tão banais, tão superficiais até nesse vídeo, que você volte 2 vídeos atrás, que você explore outros vídeos do canal, porque lá a gente está dizendo e está mostrando assim, olha, é isso. E aí você fica pensando que vai sair daqui, eu vou abrir agora a internet, vai sair uma palavra que vai mudar a minha vida. Não, não vai sair. Daqui vai sair sempre uma coisa, olha, são das pequenas coisas que a gente chega e alcança posições que a gente até se surpreende quando a gente chega lá. Bom, no que diz respeito a esse caminho, né, do privado para o coletivo, do coletivo para a comunidade, eu já estou nessa caminhada há muitos anos. E eu comecei, como todo mundo, com uma vida absolutamente focada, educada, manejada para ser privada. Hoje, quando alguém olha a nossa casa e se aproxima do nosso estilo de vida, né, a pessoa fica assim, puxa, que legal, que bacana, que inspiração, que fantástico. Mas existe um risco de que a gente vire uma espécie de virgem vestal. Para quem não sabe, as virgens vestais eram as sacerdotisas da deusa Vesta, né? E que eram símbolos de pureza máxima, de candura, de candice, de nenhum tipo de malícia. Né? Elas eram afastadas, inclusive, de qualquer proximidade com aquilo que fosse malicioso, que pudesse ser picante, né? Quanto mais orgíaco. Né? E isso servia para a consciência do Império Romano falar: nós não somos tão ruins assim. A gente tem a Vesta e as virgens vestais.
E as pessoas cobram muito, às vezes de pessoas que são de esquerda, às vezes de pessoas que têm uma vida religiosa, às vezes de pessoas que vivem numa vida comunitária, ou de pessoas que são pertencentes a determinada etnia, como é muito comum entre indígenas e entre quilombolas, que eles sejam, e nós sejamos, uma espécie de virgem vestal do nosso tempo. Ou seja, nós temos que ter uma vida assim, para que você ou qualquer outro ache que a sua vida até não está tão ruim. A gente até poderia ser assim. Não dá, né? A vida é complicada. Nada a ver, tá? O que a gente faz aqui, e você já deve ter visto, se não viu, por favor, procura. Tá aí na internet, tem nos filmes da gente aí para trás, o nosso estilo de vida, né? Vida comunitária, bolsa comum, trabalho solidário, produção, encantando comidas e fazendo coisas, descobrindo coisas, ensinando pessoas, sendo gracioso, né? Não tendo lucro pessoal. E tudo isso que é nosso estilo de vida aqui. E você fala, uau, que ideal lindo. Não tem ideal nenhum, companheiro. Todos nós estamos a caminho de. Inclusive, o tipo de comunidade na qual eu vivo é uma comunidade em processo. Pode ser que a gente retome aquilo que seria próprio dos arranjos sociais orgânicos que eu falei da última vez e que a gente venha a ser considerado algum dia uma comunidade tradicional. Só que para ser tradicional, vai ter que ter tradição, vai ter que tudo ser de muito longo prazo. Por enquanto, a gente continua vivendo o risco, que é como a gente traduz fé. A nossa fé aqui em casa não está ligada às nossas crenças, está ligada à capacidade de correr o risco de cada vez mais estressando, um passinho de cada vez até chegar lá. O que eu vou te propor no vídeo de hoje? Eu vou te propor aquilo que um querido parente meu, o Marcos, falou no outro dia quando ele estava falando da sua capacidade de correr 22 quilômetros. Ele consegue correr 22 quilômetros. Se ele me chamar, eu não vou correr 100. Né? Ainda mais com o meu joelho que está ruim. Né? Ele começou treinando e corre, né, 22 quilômetros, consegue lá, toque, 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 chegar. Só que ele falou aquilo que a gente já sabe. Para chegar a correr 22 quilômetros, se você vai chamar alguém para vamos chegar a correr 22 quilômetros, seria vamos chegar a ter uma vida comunitária, orgânica, de novo, bom, primeiro você tem que correr 500 metros, companheiro. Você tem que dar conta de fazer coisas muito simples. Então, eu vou dizer, pega o primeiro vídeo que eu problematizei, pega o segundo vídeo, onde eu analisei a vida dos arranjos sociais orgânicos, simplificando, te recomendando literatura. Hoje eu não vou te recomendar literatura nenhuma, eu vou te recomendar coisas práticas para você fazer. Bom, dica número 1, antes de qualquer coisa. Tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente pode fazer, que a gente recomenda que você faça, depende de uma mudança de atitude, de uma mudança de cosmovisão, de um modo de pensar diferente. Mas eu vou fazer o seguinte, ao contrário do que se esperaria, eu vou deixar isso para o final. No final do vídeo, eu falo um pouco sobre essa necessidade. A segunda coisa que eu queria deixar claro para você é que tudo que eu vou falar aqui, eu queria que você entendesse como sendo algo falado para você fazer coletivamente, você fazer com alguém. Então, por favor, tudo que eu falar daqui para frente, não entenda, eu vou lá fazer isso. Se você começou, você já começou errado. Porque se o futuro é coletivo, bom, você não vai precisar juntar 30, 40 pessoas, um grupo de pessoas, ser seus amigos. Não. Eu quero que você pegue, depois desse vídeo aqui, e chame alguém. Uma pessoa. Um amigo. Se você for uma pessoa que está no isolamento, chama alguém da sua casa. Chama para ver os vídeos, entender o processo que está passando na sua cabeça, conversa tal, mas fala assim, vamos fazer uma coisa juntos. Lembra que eu já defini a diferença entre coletivo, comunidade e condomínio. Tudo que eu vou falar aqui vai sair de coletivo apontando na direção de condomínio. Tá legal? Então, o que eu te diria como dica? Primeira coisa que você pode fazer para ir montando um arranjo social orgânico na sua vida é começar pelo jardim. Isso mesmo. Quando eu comecei falando do nosso arranjo social de 9.000 anos para cá,
né, a civilização, o que a civilização vem marcando? Ela vai se afastando do jardim. Por jardim, entenda-se, tudo que é organizar, trabalhar, mexer e dar forma ao bioma natural, e não necessariamente a ideia de jardim que você tem, que é essa coisinha bonitinha em volta da sua casa, mas pode até começar por aí. Só que a civilização foi deixar a floresta manejada, como, por exemplo, a floresta ombrófila mista com araucárias aqui na minha região, ou a floresta amazônica, né, com as castanheiras, que você vai olhar que toda ela, ao longo da floresta, ela foi se organizando. O ser humano foi entrando e foi ajardinando a floresta amazônica. Se você tiver dúvida, eu quero dizer, a floresta amazônica, como a gente a conhece, ela não é uma obra simplesmente da natureza. É da natureza sendo manejada por seres humanos que ali habitavam. Né? Como a gente saiu de uma savana com manchas de florestas e um rio enorme e muita diversidade para um ambiente absolutamente exuberante e sustentando populações ali dentro. Porque as pessoas foram jardinando aquilo lá. Ah, o que é a floresta amazônica? É um enorme jardim, companheiro. O que é a civilização? Eu vou me afastando disso e vou colocando-me em lugares cada vez mais assépticos, até que você chega a viver num apartamento onde o máximo que tem de natureza é uma fotografia. Porque você não tem uma planta, não tem um troço, não tem nada. Então comece pelo jardim. O jardim é basicamente, e aí eu vou parecer um pouco romântico nisso, a celebração do solo e da fotossíntese. Então, dica: junta seus dois melhores amigos, ou seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, e começa a cuidar do seu lixo. Você não é jardim? Sim. Porque para você ter um jardim, você vai ter que ter nutriente no solo. Mas eu não tenho solo. Um vasinho. Se você tiver dificuldade, cobra de mim aí. A gente pode ensinar você como compostar na sua casa, compostar no seu apartamento, em pequenas unidades. Se você cobrar, a gente ensina. Nenhum problema. Quanto que vai custar? Nada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu falei que um dos problemas de privatização é privatizar o saber. Bom, daqui ninguém vai te cobrar um curso para você fazer de como aprender a lidar com o seu lixo. Não, isso é um saber coletivo. Então, eu já estou dizendo que eu estou me propondo a ser coletivo com você. Tem vídeos já nossos que explicam isso, mas começa a cuidar do seu lixo. A gente tem um movimento há muitos anos chamado Do Meu Lixo Cuido Eu. Você pode procurar aí no YouTube Do Meu Lixo Cuido Eu, como tudo começou, você vai achar um vídeo onde eu e o Eduardo estamos explicando exatamente dois amigos que decidiram tomar conta do lixo. Começamos um movimento, tem um monte de gente fazendo uso desse movimento, dessa logo, dessa marca. Bom, comece a cuidar do seu lixo. Por quê? Porque o lixo, aquilo que você chama de lixo, e que você vai ver que não é legal chamar de lixo, esses resíduos, esses restos e até mesmo dejetos, tem um lugar certo para eles. E o lugar certo para eles é que eles se tornem recursos dentro de um jardim ou de um vaso, de alguma coisa que você tenha. Junte e opte por uma planta. Uma planta. E cada um de vocês faça a substituição de um nozinho da sua vida. Por exemplo, você compra cebolinha? Então fala, vou me tornar um especialista em cebolinha. Esse é os 500 metros da maratona, para você começar a andar, chegar na maratona. Vou me tornar especialista em cebolinha. Vou plantar cebolinha em pote de margarina na beira da janela do meu apartamento. Vou criar um pé de alecrim. Você compra alecrim? Você compra cebolinha? Você compra salsinha? Você compra coentro? Então, você para de comprar. Toma uma decisão, 2 pessoas, 3 pessoas, 3 amigos, fala assim, fulano, escolhe uma planta aí fácil. Vou cuidar dela. Vou cuidar todo dia. Vou adubar com meu lixo. Ah, mas meu lixo é mais do que uma plantinha. Bom, já está dando uma sugestão. Você pode começar a experimentar uma abundância enorme da quantidade de cebolinha que você vai ter. Bom, aposta nessa substituição e faça um movimento. Fala assim, eu vou escolher uma planta que eu compro. Pega uma que você tem certeza que você compra, que seja fácil e comece a cuidar. Comece a fazer seu jardim. Se você é possuidor de uma casa,
arruma um quadradinho. Se você mora num condomínio, arruma um quadradinho. Se você mora num apartamento, coloca na janela. Se você conhece um amigo que tem uma casa, tá aí a oportunidade. Vá você e ele comecem a cuidar do jardim, começa a fazer uma horta vocês dois para vocês. Esse é o primeiro passo para a gente entender como é que vai acontecer. Eu vou lhe dizer o seguinte: quando você vai mexer num jardim junto com alguém, o papo rola, as dúvidas vêm e eu já estou me colocando à disposição das suas dúvidas. Tá? A gente pode, isso pode ser inclusive o impulso que a gente está precisando para lançar o canal da Casa da Videira, com dicas rápidas, com técnicas rápidas. Faça a pergunta e isso vai inspirar a gente a fazer. Vamos cobrar por isso? Não, vamos não. Se você quiser fazer uma contribuição lá, você faz a hora que você quiser para alguma coisa que você achar que deve. Mas, sinceramente, é saber coletivo. Bom, faça essa substituição, como aquele exemplo que eu dei da colcha de crochê que você vai desmanchando, é o seu primeiro nozinho. E minha dica, começa por o jardim. Pode ser o jardim da casa do seu amigo, pode ser vocês dois moram em apartamentos, acha um lugarzinho que tenha luz, 4, 5 horas de luz por dia, uma iluminação qualquer, um espaço comum do condomínio, bota o vasinho lá e começa a cuidar daquilo. E começa a cuidar do seu lixo. Fala, não vou. Eu vou te contar uma história. Eu, lá para 2001, 2002, acho que por aí, eu morava num apartamento no 5º andar, na face sul, ou seja, onde não pega sol legal aqui no sul do Brasil. Bom, o que eu fiz? Falei, cara, eu não vou jogar mais lixo fora de casa. Criei um problemaço para mim. E comecei a conversar com amigos e tal, e comecei a não jogar lixo fora de casa. Se você quer saber como é que eu cheguei aqui onde eu estou hoje, fazendo isso. Estou dando para você o mesmo remédio que eu tomei. Começa a mexer no jardim, faça isso com alguém, chama um amigo, faz junto, bate papo, mostra, e vá trabalhando coletivamente e você vê que isso vai fazer sentido e vai te levar longe, companheiro. Bom, sobre biodiversidade, a gente viu que a gente foi enclausurando e fechando a nossa dieta. Então, vou te recomendar, conheça as punk. Aí no canal, se você olhar para trás, tem pelo menos 2 ou 3 vídeos sobre as punk, né? As plantas alimentícias não convencionais. Ou as plantas esquecidas, as plantas que ninguém mais sabe, tá? Ou que esqueceu-se, que as nossas avós usavam. Escolha uma punk. Se você é aqui de Curitiba, e você, mas qual punk que eu pego? Passa aqui em casa, não tem nenhum problema, a gente te dá uma muda. A gente não vai te vender uma muda, a gente vai te dar uma muda. Porque é assim que a gente funciona. Então escolhe uma. Pode ser uma hora pronobis, pode ser um peixinho, pode ser um caruru, pode ser um picão, pode ser um shiso, pode ser uma beldroega. Coisas que nascem, inclusive, espontaneamente. Se você não puder passar aqui em casa, porque você mora longe e tal, cara, vai na calçada e dá uma olhada. Tenta conhecer uma das plantas. Uma. Ó, picão, sabe aquele pico-pico, aquele que prende na tua roupa quando você anda? Então, ele não só é comestível, como você pode fazer chá, suco daquilo, pode picar e colocar na roupa, aquilo cresce na comida e aquilo cresce sozinho, né? Então, pega um picão, um amaranto, né? Escolhe uma, se empolga, entra na internet, tem um monte de gente te ensinando coisa errada, mas pega lá o site do Valdeli Knupp, procura Valdeli Knupp, procura o pessoal do Hort Punk mesmo, nosso, né? O Punk na Escola. Tem vários sites bons. E não vá fazer por aí, vou começar a criar taioba e fazer suco verde de taioba que você mata alguém, tá? Que você não pegou um troço complicado. Pega um troço simples. Pega um peixinho de horta. Não compra não. Pede para alguém. Seja humilde. Você quer fazer alguma coisa para ser coletivo? Começa usando menos o poder do seu dinheiro. Não interessa o seu dinheiro. Vê alguém que lhe deu uma muda de uma punk. Peça humildemente e cuide humildemente. Depois que você estiver cuidando, passe a distribuir um monte, porque eu vou lhe garantir, toda a punk que você cuidar vai começar a multiplicar. O que você faz? Passe a distribuir. Se você precisar, entre em contato. Se você estiver em algum lugar que a gente conheça a gente fala, passa aí no fulano e pega. Mas, sinceramente, companheiro, vai na calçada na frente da sua casa, você já vai achar, leva aquilo ali para casa, não vai comer aquela que está na calçada, né? Traz, cultiva, começa a fazer e aprender. Dúvidas? Entre em contato, não tem problema não.
A gente responde com carinho dentro daquilo que for o nosso tempo possível disponível. Uma outra dica que você pode fazer para ter um futuro coletivo, comece a fazer compras coletivas. Ao invés de sair de casa e com seu cartão ir lá e comprar um troço, né? Cara, junta 10 pessoas. Sinceramente, pega um negócio basicão, assim, tipo açúcar, tipo sal, sabe, que todo mundo tem. Compra coletiva. Compra pacote grande. Divide em potinhos. Sabe? Faz alguma coisa regular. Tudo que eu estou falando depende de persistência. Eu queria muito que você tivesse isso na cabeça. Tudo que eu estou falando é persistência, diligência, disciplina, trabalho duro, sabe? E muito longo prazo. Eu vivo do jeito que eu vivo, mas eu comecei isso há 20 anos. Então, obviamente, hoje eu estou num outro ponto. Mas eu estou dando para você como é que você consegue construir um futuro coletivo. Voltando, faça compras coletivas. Compra, você usa o quê? Ainda está no arroz? Usa 1 quilo de arroz? Compra um pacote de 5 com 5 pessoas. Ah, eu compro mais. Compra um pacotão de 25. Você vai reduzir pegada de carbono, menos idas ao supermercado. Começa a ver. Faz um clube de compras se você for mais usado, mas não faz em cima de direitos, não. Faz na disposição de um servir o outro. Eu recomendaria que você comprasse sal junto com alguém. Não vai dar briga nenhuma, ninguém vai brigar por causa de sal. E começa a aprender o que é planejar uma compra, o que é fazer junto, o que é, sabe, colocar, ó, vamos botar isso aí junto, eu preciso de tanto, você precisa de tanto, e divide de acordo com aquilo que vocês precisam. E contribua de acordo com aquilo que você pode. Se um dia você pode dar mais, compra mais sal e dá para o outro. Não fica dividindo, ó, 1 quilo aqui, deu 1 quilo, 150 gramas para um, vai para outro. Não, cara, seja generoso em tudo que você fizer, tá bom? Outra coisa, essa é dica boa. Escolha uma dependência técnica e abra mão dela. Pega uma dependência técnica que você tem, por exemplo, sacolinha de plástico. Fala, radicaliza, não vou usar mais. Pode ser outra. Ah, eu não consigo ir em alguma coisa que eu não vá de carro. Tenta ir a pé, tenta ir de bicicleta. Ou, por exemplo, uma coisa simples, uma dependência técnica que todo mundo tem, usar caneta esferográfica, todo mundo usa. Ó, tá aqui uma dica. A velha e boa caneta tinteiro. Parece bobagem, mas ao longo do tempo você reduz muito a quantidade de plástico que você está jogando na natureza. Plástico que não vai ser reciclado fácil, que não acontece fácil. Então, uma dica que eu lhe daria é para você passar a falar, eu vou abrir mão dessa dependência técnica da caneta esferográfica e vou passar a usar a caneta tinteiro. Mas, por favor, escolhe uma, vocês dois. Fala assim, vamos lá, vamos comprar uma tinta de caneta e vamos começar a aprender a usar. Não sei escrever caneta tinteiro. Aprende, cara. Todo mundo fazia assim sempre. Aliás, era a única que existia antigamente. E ela é bem mais ecológica. Qualquer coisa. Escreva cartas. Assim, ó, eu só mando e-mail. Não, bom, olha, para fulano eu não mando mais e-mail. Para fulano eu só mando carta. Anda até a casa da pessoa e fala. Sabe, não vou mandar um WhatsApp. Escolhe uma. Não tenta mudar o mundo, não, tá? Porque vai dar errado. Escolhe uma dependência técnica. Outra, escolhe uma pegada de carbono que você tem, que te escraviza, e ataque. Ataque essa pegada de carbono junto com um amigo. Cara, assim, é coisa muito simples. Desde nós fazemos um trajeto semelhante. Vamos sair, em vez de 2 carros, saímos 1 carro. Sabe? Vamos fazer o trajeto de bicicleta, esse trajeto X da minha semana, que eu sempre usei carro, agora eu vou fazer de bike, eu vou fazer a pé. Disciplinadamente, no calor, no frio, na chuva, no sol, não interessa. Esse vai ser, vou cortar uma marra que me segura. Você fala, pô, mas só isso que você vai ficar falando, isso tudo eu já sei. Então tá, já que sabe, faz. Simples, né? Porque se fizesse, a gente estava caminhando para uma preocupação maior um com o outro. Isso faz alguma diferença? Olha, tanta diferença quanto colocar 2 gotinhas de adoçante para o cara que é bem gordão, tá? Não vai mudar nada, tá? Mas sim, todo açúcar que ele deixar de comer, sim, já é um avanço. Resolve? Não resolve. Nada disso que eu estou falando resolve nada. Eu estou te dando a dica de como você aprende a trabalhar um futuro coletivo com coisas pequenas. Outra coisa, peça ajuda.
peça ajuda para aquilo que você tem que fazer, nem que você não precise. Nem que você fale, isso aqui eu consigo fazer sozinho. Eu sei que você consegue fazer sozinho. Mas é melhor serem dois do que um para qualquer atividade que você faça. Nem que seja pela risada. Nem que seja para o outro aprender com você. Nem que seja para o outro te dar uma dica. Peça ajuda para uma atividade tua constante. Né? Isso é um ato que eu tenho muito habitual. Eu detesto trabalhar sozinho, não gosto de trabalhar sozinho. E normalmente eu, no mínimo, chamo alguém para estar junto comigo. O que é? Fica aí junto, se você não tiver nada para fazer. E a pessoa acaba lavando alguma coisa, guardando alguma coisa, mexendo em alguma coisa, ou, melhor, transformando o nosso tempo na metade do tempo. E a gente ganha muita coisa na interação coletiva. Então, escolhe alguma coisa que você está acostumado a fazer sozinho, seja humilde e peça ajuda. Você vê que eu estou de novo falando da questão da humildade. Né? Ajude alguém e não peça nada em troca. Ou não espere. Expectativa é uma porcaria, como eu falei aí nos vídeos para trás. Então, poxa, eu vou ajudar fulano de graça. Só pelo prazer de ajudar. Ajude alguém. Tá? Assuma um serviço com seu companheiro uma vez por semana e o faça e o cumpra de maneira diligente. Por exemplo, nós vamos pegar aquela plantinha que tem ali no condomínio, vamos pegar aquele vasinho ali e nós vamos fazer manutenção uma vez por semana durante 15 minutos. Tá, sinceramente, se você fizer isso durante um ano, você vai ver que você aprendeu disciplina, diligência, trabalho duro, cobeligerância, uma série de coisas que tem a ver com isso que nós falamos. Porque muita gente quer futuro coletivo, quer ter uma vida linda, mas, cara, não consegue dar conta de fazer isso. Não consegue dar conta de abrir mão da sacola plástica porque não sabe onde vai botar o papel higiênico. Não tem a menor criatividade. Faça alguma coisa junto com alguém deste tipo. Lembra que tudo que eu estou falando é para fazer com alguém. Diga obrigado. A língua portuguesa é fantástica para a construção de comunidade, porque ela começa, quando você faz alguma coisa, para alguém, a pessoa fala obrigado ou muito obrigado. O que quer dizer eu estou muito obrigado a você? Se você lembra o que é comunidade é um grupo de pessoas juntas sob as mesmas obrigações. Quando eu me obrigo a você, só você pode dizer para mim por nada, de nada. Você não está obrigado. Eu estou te liberando, mas eu me sinto obrigado a você. Isso cria laços. A língua portuguesa é belíssima. Aí, ultimamente, o pessoal passou a dizer gratidão, gratidão, meu irmão. Gratidão é o cara que acredita em almoço grátis, que não existe compromisso. Eu não aguento. Aliás, se você é meu amigo, não gostei do que você falou. Beleza, pode continuar não gostando, porque eu estou certo e você está errado. O que eu estou falando com você é gratidão é a palavra certa de quem não quer de jeito nenhum se submeter a outro. Não quer estar sob obrigação de nada. Não quer se obrigar ao outro. Depois reclama que não tem vida em comum. Vida em comum se constitui exatamente da gente estar obrigado um ao outro. E numa confiança extrema que eu digo muito obrigado e você fala por nada. E se alguém diz obrigado para mim, eu sempre vou dizer não por isso. Não se sinta obrigado. E se a gente tem isso na nossa língua, cara, que adianto isso é? Nenhuma outra língua que eu me lembre fala obrigado. Né? A gente não fala só grato, gratidão. Não, a gente fala obrigado. Isso é a chave para a vida comunitária, meu amigo, minha amiga. Por favor, não tenha medo de dizer isso, não. É obrigado mesmo. Quando você faz alguma coisa para mim, quando você é solidário comigo, eu tenho obrigação para com você. Ainda que você diga para mim, por nada, de nada, não por isso, fique à vontade, fica do jeito. Eu posso ser liberado por essa pessoa. E eu diria que quando eu digo obrigado a alguém, eu estou dando ao outro a oportunidade de me liberar ou não. E normalmente no nosso idioma a gente diz por nada, a gente libera. Então aprenda a obrigar-se ao outro. Sabe por quê? Essa é a chave etimológica da palavra comunidade. Se você
quer viver em comunidade e você acha que o máximo que você fala é gratidão, porque você nunca vai dizer que está se sentindo obrigado a nada e você não quer se sentir obrigado a nada, você não vai ter comunidade. Simples assim, porque uma coisa exclui a outra. Dúvidas? Coloque aí nos comentários. Eu tenho um prazer enorme de conversar com você sobre isso. Bastante. Bom, ensina algo a um grupo de amigos, uma habilidade qualquer que você tenha. Agora, em tempo de pandemia, faça um cursinho online, abre um Zoom, ensina alguém, mostra o beabá. Não cobre por isso. E detalhe, não faça isso como propaganda dos próximos cursos que você vai dar. Não dê um curso grátis para dar outro que você vende. Tudo que você privatiza, companheiro, se exclui um monte de gente. Ah, mas eu preciso viver. Ah, mas eu preciso... Tudo bem. Por exemplo, existem vários cursos online que as pessoas... eu quero pagar, eu me sinto uma obrigação de pagar. Muito legal isso aqui. Tá bom, se o máximo que você tem na vida é dinheiro, bota dinheiro. Eu aceito, se você quiser pegar o Pix da Casa da Videira, se quiser fazer uma contribuição, a gente aceita, na boa. Mas sabe para que vai servir esse dinheiro? Para dar de graça para outro. Para poder o outro receber isso de graça. E não é assim, eu vou dar 10% de bolsas. Não, não, companheiro. Eu estou falando de você ensinar de graça. Escolhe uma habilidade sua, escolhe uma coisa que você saiba fazer e dê de graça para alguém. É isso mesmo que eu acabei de falar. Dê acesso a alguém à sua privacidade. Sabe? Se você está naquela pira de que o meu quarto fechado, que ninguém entra, nem na sua família, começa a abrir a porta do seu quarto. Deixa a porta do seu quarto aberta. Se as pessoas entrarem, convida para sentar. Na sua casa, a gente em pandemia agora está muito complicado fazer isso. Mas dentro de casa as pessoas vivem vida privada umas das outras. Não coma na frente da televisão. Não vá para o quarto comer. Combina em casa. Agora a gente come na mesa. Essa é uma dica que é absurda eu estar falando aqui. Mas a quantidade de gente que come no quarto, ou que come separado, em horário separado, cada um marca horário para o café da manhã, para o almoço, para o lanche, ou para a janta, se você tem esse hábito. Senta, arruma a mesa, serve a mesa. Se é do seu hábito, faça uma prece agradecendo pela comida, ou então, gente, podemos comer, por favor, fique à vontade, fulano, vamos agradecer. Alguma coisa, algum hábito desse tipo, esses são hábitos que geram coletividade e que podem ajudar você no caminho de montar uma comunidade. Aí você fala, mas não tem uma grande dica, não. A grande dica é você comer junto no horário certo com todo mundo. Café da manhã tem horário, almoço tem horário, ceia, janta, lanche tem horário. Senta todo mundo na mesa e come junto. Pode parecer pouco, mas é por isso que a gente vive tão perdido, porque a gente esqueceu que dá para desligar a televisão, não ter o celular, não ficar assim, é comer junto, um olhando para o outro, conversando com o outro. Tá tenso? Tá complicado? Tá difícil? Eu tenho esses momentos também. Tensos, complicados e difíceis. Sento e como junto. Fazer o quê? Quando eu como junto com alguém, eu começo a ter papo, começo a conversar. Bom, trabalha para ajudar no resultado do outro e não para o seu resultado. Você tem que trabalhar para o seu resultado. Não, 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 não. Não, você não vai construir coletividade assim, você não vai construir comunidade assim. Agora, atualmente, nós temos um desafio de um de nós aqui que vai fazer o vestibular. O que a gente fez? Está todo mundo trabalhando para dar aula, para fazer coisas juntos, para conseguir ajudar essa pessoa a ter resultado. Ajude alguém a ter o resultado dele. De graça. Eu vou te ajudar. Eu vou segurar isso aqui para você, eu vou fazer isso aqui para você, eu vou fazer alguma coisa e vamos junto. Bom, escolha uma área comum, natural, aí fora, e assuma o cuidado dela. Aqui, eu estou olhando aqui na frente que eu estou falando com você, tem uma calçada do outro lado da rua, que é uma área pública. A gente transformou aquela área numa área comum. E nós colocamos uma plaquinha para o pessoal do serviço de limpeza entender que ali não é mato. A gente está cuidando, são poucos metros, talvez 10 metros ali lineares na calçada, que nós assumimos o espaço e colocamos biodiversidade ali. Tem 3 ou 4 punks plantadas ali, decorativamente, bonitas, todas são comestíveis, mas não estão ali para comer. Então, para ficar bonito e para a gente reintroduzir na calçada
biodiversidade. Então, faz isso. Estou falando alguma coisa que eu não faço? Não, tá aqui, a gente faz. Do outro lado da rua, a gente vai lá e cuida. Plantou, cuidou, zelou e ainda botou uma plaquinha. Ó, esse pedacinho de terra está sendo cuidado por. Assume um pedacinho quadrado assim, ou uma praça, sei lá, faz alguma coisa. Uma coisa legal. Escolha não ter sobras na geladeira. E cozinha mais de propósito. E cria um hábito. Bate no vizinho de máscara, por favor. De máscara, protegido, limpinho, arrumado e quente. Não mande coisa fria, né, que não passa pelo calor, para poder matar o vírus se estiver ali. Pega um prato bem quentinho, bem legal. Bate no vizinho e fala, fulano, trouxe para você. A pessoa, não, que é isso? Trouxe para você. Começa a fazer isso habitualmente. Porque até 1948, 30% da ingesta calórica de uma família era oriunda desse hábito que as pessoas tinham de bater uma na casa do outro. Sabe por que não fazem mais? Porque tem geladeira. Aí eu crio a ilusão de que eu vou guardar e 30% da comida vai fora da geladeira para frente. Isso é dado da FAO, tá? Está bem, bem, bem documentado. Desobedeça uma lei absurda. Na lei diz que você não pode ter uma galinha no fundo do seu quintal. Isto é absurdo. Isso é só para fazer você não dar conta do seu lixo, não dar conta de ter uns 2, 6, 10 ovinhos por semana. Põe lá 2 galinhas. Tome cuidado, faça com decência, faça com cuidado. Não deixe juntar mosca. Precisou de dica? Fala com a gente, eu te indico como. Tem uma lei absurda que diz que você não pode cuidar de um determinado lugar, que aquilo ali só a prefeitura. Ah, cuida. Ué, amigos nossos aqui começaram a cuidar de calçada e acabaram recebendo prêmio da ONU aqui em Curitiba. Tinha uma calçada no Cristo Rei, chegou um fiscal da prefeitura, não pode plantar isso aqui, porque estava cheio de mato, né? Aí ele foi lá e plantou umas coisas, fez um jardim lindo. Foi lá um fiscal querer multar. Deu um bafafá, foi pro prefeito, o prefeito ficou naquela camisa de 11 varas, acabou que virou prêmio da ONU. Viu? Dica simples. Desobedeça uma lei absurda. Se diz que não pode, faça. Se a coisa é absurda, não tem porquê. Descubra uma semente crioula qualquer e plante. Há muito tempo atrás, a gente pegou um milho azul e começou a selecionar e plantar. E a gente, num cantinho que a gente tinha, plantou, tirou uma safra, tirou 2, tirou 3, assim, bem num bairro, né, que a gente estava aqui em Curitiba. E a gente começou a distribuir essas sementes por aí. Hoje nós nem temos mais, porque a gente não planta milho, né? E foi uma atitude inicial, há muitos anos atrás, né? E esse milho deve estar rodando por aí, graças a Deus. Milho azul, lindo, era um milho de pipoca, azul, bem bonito. Escolha uma semente crioula, uma, cultive, vá da planta até a semeadura. Quando tiver mais sementes, dê para alguém. Passe a ser um guardião de sementes simples. Se torne ou assuma alguém, se você sabe, se não, se torne um aprendiz. Essa é outra coisa que cria coletividade e comunidade. Pega algo privado teu e doa, ou coloca para uso coletivo. Ah, eu tenho um carro e eu uso pouco. Bom, que tal juntar com seu amigo e falar, fulano, para que 2 carros? Vamos usar aí. Usamos o mesmo carro. Vamos estabelecer a nossa negociação. Ah, não dá para o carro? Ah, bicicleta, furadeira, um martelo, uma chave de fenda. Não precisa chegar no carro. Pega, fulano, você tem chave de fenda? Beleza, eu tenho martelo. Então, que tal você não ter um martelo? A gente tem uma chave de fenda e um martelo junto. Ferramentas coletivas, por exemplo. Outra dica que cria isso. Coloque-se em contato com as fontes da indiferença. Nós mantemos a nossa vida individual e separada para não ficar tendo alguém que pega no nosso pé e papapá, né? E a gente com isso se afasta daquilo que vai fazendo a gente ser menos indiferente. As fontes usuais da indiferença são os pobres, os velhos, crianças, presos, doentes. Deixe-se tocar por essas pessoas. Aproxime-se da fome, aproxime-se da velhice, aproxime-se da criança, aproxime-se do preso, aproxime-se de alguém que vai fazer com que você seja menos indiferente.
Quanto mais você só se aproximar de gente que está saudável, bonita, jovem, dinâmica, no melhor época da sua vida, menos chance você vai ter de ser menos indiferente. Para ser indiferente, você tem que começar não sendo indiferente, indo lá de propósito. Como eu falei no começo, e para terminar esse vídeo, é necessário mudar o modo de pensar. Tem muita gente que acha que vai aprender uma técnica, um negócio que vai mudar a vida dele. Vou plantar, vamos fazer um mutirão, vamos fazer. Olha, fazer uma horta, meu amigo, por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo. Se marca 10 pessoas e monta uma horta. Sabe por que todo mundo que faz isso falha? Porque as pessoas fazem a horta, mas elas não têm a horta. Fazer a horta é muito diferente de ter a horta. Ter a horta é vamos cuidar, é nosso. Então, a gente precisa mudar o modo de pensar. Ah, eu faço horta? Não, eu tenho horta. Ah, eu sou autossuficiente, eu tenho que procurar autossuficiência, vamos ser autossuficientes? Não, eu quero ser codependente de você. Quanto mais você tiver isso na sua vida, mais você vai se aproximar de uma vida comunitária. Para mudar o modo de pensar, você precisa mudar a cosmovisão, reentender o que é o ser humano, o que é o bioma, o que são as pessoas. E para isso tem uma palavra antiga, chamada arrependimento. Pega toda essa sua arrogância, esse modo de pensar, e se arrependa. É isso. Se não arrepender, arrepender não é pesar. Arrependimento, quando a pessoa ouve, ela ouve, eu fiz uma bobagem. Não. Arrependimento é mudar a maneira como funciona a sua mente. É mais ou menos como você ter um computador que funciona, um notebook, um PC que funciona com Windows, e você mudar para um Mac. Não adianta mudar somente o software. Eu diria que não adianta nem mudar somente o sistema operacional. Precisa mudar o hardware todo. Precisa mudar tudo. Agora, o primeiro passo é isso, é mudar o sistema operacional da sua cabeça, seu sistema de valores. Se você quiser falar mais sobre isso, se você quiser aprofundar esses assuntos, eu estou à disposição. Mas faz o seguinte, faz alguma coisa. Tenha coragem de fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que se você fizer isso com disciplina, com diligência, com persistência, com trabalho duro e no longo prazo, você vai ser levado a lugares que você nunca imaginou. E como eu disse no começo, começa pelo jardim. Começa cuidando do lixo e cuidando de planta. Esses são os lugares mais subversivos. E por favor, se você está ouvindo isso aqui sozinho e vai fazer isso sozinho, vai dar errado, tá? Faça com alguém. Agora escolhe algo simples. Escolhe os seus 500 metros da maratona para você correr. Depois que você estiver bem bom de correr 500 metros, vai para 1.000. Depois vai para 1.500, 2.000, 2.500. Vai subindo. Um dia você vai estar correndo 22 quilômetros, que nem aquele meu querido parente. Tá? Eu espero que a semana tenha sido boa para você. Se você se desiludiu com coisas tão bobas e tão práticas, deve ser porque você as faz todas. Se você não as faz todas, eu te digo, mesmo que tenha sido muito fraquinho, mas é só isso, experimenta fazer e compartilha aí depois, conta pra gente como é que foi quando você fez isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e me diz onde é que você acaba depois. Estou falando isso do fundo do coração, compartilhando com você o remédio que eu tomei. E tenha disposição para ser humilde, para mudar a maneira de pensar, para dizer basicamente, desculpa, eu errei, eu não tinha pensado que era tão simples, e começa a fazer. Muito obrigado, semana que vem a gente volta com outro assunto que a gente vai problematizar, vai aprofundar e vai tentar mostrar alguma coisa prática. Foi um prazer enorme ver você. Amanhã tem mais, ou melhor, no próximo episódio tem mais. Tchau!